Assunto para a gente trazer, Débora. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já em solo brasileiro, já atravessou, já vindo do hemisfério norte para o sul, já atravessou o Atlântico e agora com essa notícia lá do outro lado da costa oeste, lá no Pacífico, o quanto que isso é discurso para chamar a atenção em redes, em repercussão na mídia, ou quanto poderia de fato ser uma política pública útil, importante para Donald Trump, reaviver esse símbolo como é Alcatraz. Manhota, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri, Débora, todos que nos acompanham. Olha, Yuri, eu estou bastante alinhada com o que reportava a Mari agora nessa última entrada, né? Eu diria que esse é um movimento que reflete muito mais uma preocupação com o que alguns vão chamar de populismo penal do presidente Trump do que necessariamente como uma política pública efetivamente viável, né? É claro que ele está por meio do resgate simbólico, né, dessa dimensão mais, digamos, ideacional do que representa Alcatraz, tentando fortalecer com isso uma narrativa política. Então, a ideia de reforçar que o seu governo vai ser o responsável por imprimir uma dureza penal aos excessos que sejam cometidos nos Estados Unidos. Então, a Mari falou muito do resgate do discurso da lei e da ordem, que inclusive remontam, né, a, digamos, grandes figuras importantes do Partido Republicano, como, por exemplo, o presidente Reagan, mas não só ele, né, Nixon ficou bem conhecido por essa mesma narrativa, e Trump vai tentando atrelar, portanto, a ideia de lei e ordem a punições duras, punições severas, dentro de um espectro imagético que faz sentido para esse cidadão médio, né? Então, é claro que existe com isso uma tentativa de mobilizar simbolicamente os americanos na direção de um governo que endurece, enrijece o seu conjunto de políticas em relação à imigração e a outros casos que possam estar sendo atrelados à criminalização. É o que Trump já tem feito com El Salvador, mesmo com o que já aconteceu no passado em relação a Guantánamo. Agora, o quanto disso possivelmente vai se tornar política pública, Yuri, é que fica a dúvida. Não sei se aqueles que nos assistem já tiveram a oportunidade de visitar Alcatraz. Eu tive em Alcatraz há pouco tempo, né, há meses, e posso dizer a vocês, além de Alcatraz ter sido convertido no decorrer do tempo em um polo de visitação turística, então é uma espécie de sítio que você vai para ouvir da história americana. Há uma grande necessidade, caso seja de fato retomada a ideia de unidade prisional, de reforma, né? Então, existem implicações institucionais de viabilidade que vão precisar ser endereçados. A gente está falando de altos custos para essa adaptação. O local onde a prisão está construída é uma ilha com condições bastante adversas, inclusive com um certo sucateamento da infraestrutura em decorrência do tempo, e, portanto, além de ser muito caro, envolveria uma difícil manutenção. Nesse sentido, certamente o debate vai ter que passar pelo Congresso, porque quem detém a capacidade de aprovação de orçamento não é o presidente, sim o Congresso, e vai haver discussão profunda sobre a evidência de necessidade real no contexto do sistema prisional americano. Quer dizer, já existem alternativas, como você bem citou, inclusive agora, né, renovadas a partir das parcerias um pouco menos ortodoxas do que o presidente Trump tem proposto com, inclusive, aliados internacionais. E, nesse sentido, redirecionar recursos que poderiam estar em outras frentes, em outras áreas da vida política americana, no contexto de eleições de meio de mandato que vai acontecer logo menos. Então, todo mundo querendo levar dinheiro para o seu distrito, para o seu condado, para o seu eleitorado, vai ser muito improvável que ele consiga convencer todo mundo de que esses altos custos de construção, renovação e manutenção fariam sentido num contexto com alternativas muito mais viáveis no curto prazo. Então, resumindo a ópera, me parece muito mais um recurso retórico que se ampara sobre essa ideia da narrativa política e de uma dimensão simbólica, do que efetivamente uma política que deva ser implementada. Não vejo viabilidade nem espaço político para discutir isso nesse momento, Yuri e Débora.
O fato é, não estamos falando aqui hoje de tarifas, estamos falando de Alcatraz. Então, se isso é uma jogada política, né, para mudar o assunto, pautar um outro tema, foi feito com sucesso.